Eu quero ter um papo muito sério com você. Essa disputa política que você se colocou está te matando. Pode até parecer exagero, mas se você está deixando de viver uma vida mais leve e equilibrada por causa de política, lamento. Isso é antivida, ou seja, você está sim se matando. No vídeo de hoje eu vou falar mais sobre política. Eu vou tentar trazer aí para você uma visão diferente do que você está habituado a ver, para que a partir disso você passe a ressignificar a sua percepção acerca do tema e comece a utilizar a política ao seu favor para promover aí uma expansão na sua vida, né? Ao invés de uma contração, que é o que geralmente acontece aí com quem gosta de política, tá bom? Então, para falar sobre isso, eu vou trazer para você aqui o conceito de política na filosofia AutoSense, a política que a gente aprendeu a seguir como verdade, como os controladores do mundo utilizam a política contra nós e qual o resultado disso para as nossas vidas. Então, solta a vinheta e bora lá! Bem, para começar o vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco sobre como a filosofia AutoSense aborda a política. Eu sei que você deve estar me questionando, a questão da política é errada? Eu tenho que parar de falar em política? De pensar e agir politicamente? Claro que não. A política é fundamental para as nossas vidas, porque é através dela que nós realizamos aquilo que a gente se propõe em nossas vidas, seja na construção de um negócio ou para garantir uma boa vida para nossa família, melhorar a condição do nosso bairro, enfim. Seja lá qual for o propósito que você se dispõe a realizar na sua vida, a política é fundamental. Seja esse propósito um propósito individual, seja ele um propósito que impacte a sociedade como um todo. Enfim, no pensamento AutoSense, eu divido a política em duas. A primeira é a política institucional, ou a política artificial, que é composta pelos governos, estados, políticos, órgãos, teorias, filosofia, etc. É o que podemos chamar de a política do ego, a política materialista, enfim, tudo que vem do ego para frente, para o mundo material, é a política artificial. E aí tem a política no seu aspecto natural, que é a que eu vou explicar aqui para você agora. Bem, se você estudar um pouco sobre política, você vai ver que tem um conceito que é muito conectado e se relaciona profundamente com essa área. O conceito é a liberdade. Você pode observar, onde tem política, tem o assunto sobre liberdade. E na visão aqui do Fora de Senso, a liberdade é a base para cumprir aquilo que eu considero o propósito fundamental da existência, que é ascender ao divino. É através da liberdade que você prospera e realiza tudo que é da sua vontade. É por meio dela que você contempla a sua experiência aqui na Terra com o que há de mais elevado, que é o que eu considero ser aí o estado de felicidade e em um nível mais superior, em uma ordem mais superior, a iluminação. Ou seja, primeiro você é livre, depois você entra no estado de felicidade e aí você se ilumina, recebendo assim tudo que uma experiência divina pode te oferecer, que literalmente é tudo que você deseja. Mas e aí, como alcançar essa liberdade? Em primeiro lugar, você precisa entender que a liberdade não é algo para ser alcançado. Você não compra a sua liberdade ali na loja da esquina, tá? E para te explicar melhor isso, eu vou viajar um pouquinho na maionese, mas fica tranquilo. Assiste aos outros vídeos, acompanha aí o Fora de Senso no Instagram, dá uma lida nos artigos do blog, que aí você vai começar a captar a mensagem e esses conceitos que eu trago aqui vão vir acompanhado aí com aquele mind-blowing, aquela explosão mental que nos leva aí a um estado de êxtase, de eureka, não é? Enfim, você não precisa ter pressa para aprender tudo que eu estou falando aqui, tá bom? Apenas siga o seu fluxo e aí as peças vão se encaixando ao longo do tempo. Então vamos lá. Na filosofia AutoSense eu apresento a visão de que tudo que existe é produto de uma consciência pura que ao experienciar a si própria se desdobra manifestando tudo o que existe. Esse tudo é manifestado a partir de um processo mental, cuja função básica é converter energia espiritual em energia física e vice-versa. Para essa mente se manifestar, é necessário uma energia neutra, vamos dizer assim, que é uma energia que não é nem a energia espiritual,
nem a energia física, ou seja, não é nenhuma nem outra, por isso que é energia neutra, nenhum nem outro. Se você buscar a etimologia da palavra neutralidade, você vai encontrar isso. Então, só para reforçar, o ponto-chave aqui é que essa neutralidade é o princípio fundamental da existência, porque a consciência pura é neutra, tá bom? E é por meio dela que o fluxo mental, que é uma dualidade, se manifesta, ok? Só que a neutralidade é uma forma de energia muito elevada, forma de energia entre aspas, tá bom? Mas, em suma, ela é a força de ordem mais elevada que existe. E para que todo o resto se eleve a tal nível, é necessário que a troca entre energia espiritual e energia física ocorra em um fluxo livre. É aqui que a gente entra na liberdade. Vale lembrar que aqui no projeto Fora de Senso, eu sempre digo que alcançar essa forma de energia mais elevada é impossível, tá bom? A gente não consegue alcançar essa forma de energia, até porque se a gente chegar a se elevar a tal nível, a gente deixa de ser o que a gente é e se torna outra coisa, que é a própria consciência pura. Mas vamos focar na liberdade, tá bom? Então, nesse contexto, digamos, cósmico, universal, é assim que aqui no Fora de Senso a gente aborda, tá bom? Mas, trazendo isso aqui para a nossa realidade, né? Nós, meros mortais, temos que a realidade segue o mesmo padrão, só que, é claro, uma condição mundana. Ou seja, cada um de nós, assim como a consciência pura, somos o centro da experiência. E para que a gente transcenda a níveis mais elevados, é necessário que nós sejamos capazes de estabelecer um fluxo livre entre o que está dentro de nós, ou seja, nossa memória, os nossos pensamentos, etc., e o que está fora de nós, ou seja, os objetos, as pessoas, as ideias que a gente vai entrando em contato ao longo das nossas vidas e que está ali no meio do caminho, que é o ego, né? O ego responsável ali por, digamos, mensurar e julgar essas informações que você recebe e processa aí para dentro de você. Então, quanto maior for esse fluxo que conscientemente você é capaz de estabelecer em si próprio, maior será a potência da sua liberdade. Então perceba só, a liberdade ela não se alcança, ela se eleva, ela ganha potência, entendeu? Mas aí você deve estar me perguntando também como fazer e como elevar a potência da sua liberdade, como adquirir novos graus de liberdade, digamos assim. Pois bem, não tem fórmula mágica, tá bom? O que eu recomendo é que você viva com essa intenção genuína dentro de você, que você coloque dentro do seu coração que você quer elevar o seu grau de liberdade nesse mundo, que você quer elevar o grau de liberdade em sua realidade, em sua experiência. E aí o resto vai se desdobrando em função disso, tá bom? Mas você tem que colocar uma intenção muito genuína. E aí é claro que, tendo essa intenção aí dentro de você, você vai conseguir dar tônus a esse fluxo, tá bom? Por exemplo, você estudar filosofia, ciência, alguns conteúdos mais subjetivos, as mais diversas teorias que explicam a realidade, a existência, o universo, isso vai ser positivo para a sua jornada de expansão e, consequentemente, vai ser positivo ali para dar potência à sua liberdade. Só que não é adequado aí para essa intenção, né, de alcançar um grau de liberdade mais elevado. Se você estudar e fizer todo esse processo de desenvolvimento da sua ciência para aí alimentar o seu ego e usar esse conhecimento de maneira ideológica para sustentar suas verdades e para justificar as suas ações, a forma que você pensa, etc. Se você fizer isso, você vai estar criando um bloqueio em si mesmo. E aí você não vai estar dando potência à sua liberdade, tá bom? Você também pode cuidar do seu corpo, né? Eliminar aí toxinas, ter hábitos mais saudáveis, praticar aí exercício físico, ler para ajudar aí na sua mente, né? Praticar meditação, etc. E também pode buscar isso por meio de novas experiências, ou seja, você pode aí viver coisas intensas que impactam você a nível de emoção, que promovam em você sensações, seja de adrenalina, de medo ou de prazer, não importa, tá bom? E perceber isso na prática, ou seja, no ato. Então você vai pular de paraquedas, vivencie a emoção de pular de paraquedas. É por isso que as pessoas se transformam tanto quando vivem essas experiências, né? Porque ao fazer isso, essas pessoas elas ampliam a capacidade delas de se tornar mais sensíveis às suas experiências. E quando você se torna mais sensível à sua experiência, você se volta mais para o presente momento. E aí você consegue se conectar mais profundamente com esse estado de consciência elevado, tá bom? Enfim, tem várias coisas que você pode fazer aí, basta você buscar com a intenção
da potência, expandir os seus graus de liberdade. Então há sim maneiras, né, de se tornar mais sensível a esse fluxo, mas a grande chave aqui do pensamento AutoSense não é ensinar nenhuma dessas técnicas, tá bom? Se você quiser, pesquise e procure por aí, busque profissionais, etc. Aqui no Fora de Senso, eu apresento conceitos básicos de maneira simples que se conectam profundamente com o seu, vamos dizer, o seu eu interior. Porque quando eu faço isso, quando eu trago esses conceitos com a dinâmica simples, didática, que é fácil você despertar aí dentro de você, muitas pessoas falam comigo o seguinte: eu ouvi o que você disse e para mim, dentro de mim, fazia total sentido, apesar de que eu não conseguia entender muito bem. Mas eu sentia algo que é como se eu já soubesse o que você está falando. É justamente por isso. Eu sintetizo a complexidade das filosofias e de todo o conhecimento que está armazenado aqui na nossa experiência, no nosso campo de memória. Eu sintetizo isso, trago isso para vocês de maneira simples. E quando isso acontece, você se conecta a esse estado de consciência de maneira mais espontânea. E aí, somando isso com a sua intenção de elevar o seu grau de liberdade, você entra aí num ciclo virtuoso de ascensão, ok? E aí, toda vez que você experienciar algo semelhante e sentir a mesma coisa, você vai saber que você está no caminho certo, ou seja, no caminho aí de ampliar a sua liberdade e ascender dentro aí da sua jornada rumo a níveis e patamares cada vez mais elevados aí de experiência. Então, somando as outras coisas que eu falei anteriormente, isso se torna um instrumento poderoso para alcançar níveis cada vez mais elevados de liberdade, de experiência, inclusive de realização. Ou seja, você consegue realizar mais coisas e sentir-se realizado. Porque você só realiza grandes coisas se você sentir, antes de tudo, essa realização. Nesse sentido, dentro da filosofia AutoSense, tem 3 conceitos básicos que são a chave para potencializar a sua liberdade. O primeiro conceito é o respeito, o segundo é a responsabilidade e o terceiro é o poder. Eu não vou falar sobre esses 3 conceitos aqui porque eu já falei em outro vídeo, tá bom? Então, quando você terminar de assistir esse vídeo aqui, vá lá e assiste o vídeo do Pablo Marçal, que eu explico melhor esses 3 conceitos. O ponto é que quando você desenvolve esses 3 aspectos de respeito, responsabilidade e poder, você se torna uma pessoa mais receptiva às outras e, portanto, você consegue gerar mais trabalho, seja a nível individual ou a nível coletivo. Foque nessa palavra, trabalho, gerar trabalho. E esse trabalho todo é direcionado para realizar aquilo que você se propõe. Falando em política, né, na filosofia, a palavra política tem origem do grego, politeia. Esse termo está relacionado com todos os procedimentos relativos à polis, né, uma cidade-estado grega. E essa palavra vem do termo politike. Não sei se é assim que se fala, tá bom? Mas é uma mistura aí de polis, que significa cidade, e tikos, que se refere àquilo que é público, tá bom? Ou seja, aos bens comuns dos cidadãos. Nesse contexto, né, ou seja, a política como a gente conhece, está relacionado com aquilo que diz respeito ao bem público, à vida comum, às regras, leis, normas de conduta social, enfim, à sociedade, ok? E também nas tomadas de decisão que afetarão todas essas questões. Ou seja, resumindo tudo, a política foi criada para regular conflitos sociais, dilemas, contradições. Porém, aqui no conceito da filosofia do Fora de Senso, a política não busca regular conflitos, mas sim coordenar a energia envolvida em um propósito maior para que isso se expanda a ponto de se tornar real. Eu estou falando de direcionar a energia do trabalho, seja ele individual ou coletivo, para que você torne algo real, torne um propósito real, torne algo sólido, né? E a partir disso que você consiga aí afetar, impactar o meio, tanto a nível espiritual, afetando e elevando o estado de espírito das pessoas que estão envolvidas, quanto a nível físico, ou seja, ampliando as aquisições dessas pessoas, a riqueza material dessas pessoas, etc. Isso acontece não só a nível positivo não, tá, gente? O que você julga ser moralmente belo, bom, justo, verdade, envolve isso também, mas também tem pelo lado negativo, tá bom? Tem muita gente aí usando da política para fins negativos, que é o que motivou
essa nossa conversa aqui, tá bom? Então, voltando para esse lado mais negativo, né? Quando a sociedade passa a tratar a política como um regulador de conflitos sociais, é como se a sociedade tirasse do indivíduo a responsabilidade de estabelecer esse fluxo em si próprio e levasse essa responsabilidade para o Estado. E aí essa função passa a ser exercida aí com um alto grau de distorção, né? Com vários interesses envolvidos e até mesmo aí instruções e ordens que vêm aí de entes e entidades, instituições, grupos, que nem mesmo esses politicões aí que ficam pagando de fodão sabem que existe. É aí que tá o problema, né, gente? Porque quando a gente passa a tratar a política como intermediador de conflito e não como uma articulação, uma condução de uma energia para a realização de algo, a gente passa aí a afirmar a existência do conflito. E aí, quando a gente se isenta de solucionar esses conflitos por conta própria, ou seja, quando a gente precisa da política para resolver os nossos problemas, nós simplesmente abdicamos da nossa responsabilidade, transmitimos essas responsabilidades para as instituições políticas e aí a gente perde aqueles 3 conceitos que eu falei anteriormente. A gente perde o respeito, a gente limita o nosso poder e, principalmente, a gente cerceia, a gente rompe com a potência da nossa liberdade. Pois é, eu sei que é complicado e eu sei que você deve estar pensando aí, nossa, já era, né? O mundo não tem solução, estamos todo mundo lascado, enfim, né? Para não falar palavrão aqui, porque o YouTube não aceita isso. Mas eu sei que é complicado acreditar que em algum momento todo mundo transcenda a política natural, que todo mundo assuma a sua responsabilidade, passe aí a focar em ser o instrumento de realização dos seus próprios propósitos, né? E aí, infelizmente, a realidade é outra, né? As pessoas elas não estão tão interessadas assim. A grande maioria está ali focada em satisfazer seus desejos primários, ou então ali apenas a sobreviver às migalhas que são jogadas ali para elas. E, infelizmente, pouquíssimas pessoas estão dispostas a assumir o controle de suas vidas e buscar essa ascensão aí dentro desse jogo que a gente está inserido aqui, né? Mas a mensagem aqui desse vídeo não é para te desanimar, tá bom? Porque dentro dessa informação está contido algo valioso. E esse algo é o seguinte: você não precisa esperar que o mundo mude para a sua realidade pessoal mudar para melhor. Grave bem isso. Você não precisa esperar que o mundo mude para a sua realidade pessoal mudar para melhor. E eu falo isso porque quando a gente se desenvolve individualmente, quando a gente embarca nessa busca por nos gerar valor antes de tudo, a gente começa a alterar o que a gente atrai para as nossas vidas. E aí as coisas começam a se transformar. A nossa realidade começa a se transformar de uma maneira que parece mágica, isso eu te garanto, tá bom? E aí você começa a perceber que certas conversas deixam de ser uma constante na sua vida, certos padrões de comportamento começam ali a diluir, a deixar de existir, certas situações que antes ali traziam muitos conflitos, muito estresse, vão começando a se apaziguar, pessoas, né, que diziam ser amigas, mas que na verdade traziam aí certo grau de toxicidade para sua casa, para sua família, prejudicando aí suas relações com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos. Essas pessoas vão começando a se afastar porque energeticamente elas não são compatíveis com o que você está construindo. E não só pessoas, tá? Mas como até mesmo objetos, coisas, ok? Vão começando a se transformar, vão começando a assumir outras formas, outras pessoas vão começando a aparecer, você vai ver ali que você vai trocar o seu carro, a sua casa vai começar a se transformar em um novo ambiente, no seu trabalho você vai ter uma performance, talvez você até mude de trabalho por conta disso, tá bom? E as coisas simplesmente se desdobram de uma maneira incrível. E para você fazer isso, tudo que você precisa é, antes de mais nada, ter essa intenção dentro de você, guardar essa intenção dentro do seu coração, afirmar com todas as forças: eu quero ser livre. E a partir disso, se manter em contato com tudo que te eleve, com tudo que te expanda, sem, é claro, depositar às custas de tudo a responsabilidade por fazer isso, tá bom? Você tem que promover a sua autovalorização. Você tem que transformar suas experiências em momentos de expansão. Você é responsável pela sua saúde.
Você é responsável pela saúde dos seus relacionamentos e pela forma como você se relaciona com o mundo. Enquanto você não assumir essa responsabilidade, enquanto você não trouxer isso para dentro do seu coração e começar a agir sobre esse propósito, enquanto você não fizer isso, você vai estar aí fazendo aquilo que os controladores do mundo querem que você faça, que é o quê? Se posicionar o tempo inteiro, ficar ansioso pelas próximas eleições, ter prazer em xingar o político X ou Y, ou ver as pessoas caindo em desgraça só porque essas pessoas eram eleitoras do L ou do B, ou da direita ou da esquerda, né? Ficar discutindo com sua família, querer empurrar, enfiar coisa, ideia na cabeça dos seus filhos, se colocar contra as pessoas que te amam e pessoas que você ama por causa de pessoas que não estão nem aí pra você, enfim, né? Não vou nem mergulhar nisso, porque você lembra quando eu te falei que trabalho gera realização, não é? Então, exatamente. Quando você está fazendo isso, você está sendo bateria para esse sistema. Você está direcionando a sua energia para alimentar essa política artificial que nos coloca em um sistema de aprisionamento. Então aí, enquanto eles usufruem da liberdade que você doou para eles, você fica aí travado, sem produzir nada, sem realizar nada, sem conquistar nada na sua vida, a não ser realizações superficiais que lá no final, no seu leito de morte, não irão significar absolutamente nada para você. Enfim, busque nessa mensagem um motivo para começar agora a agir em prol dessa liberdade, em prol de ascender a uma experiência mais elevada, ascender ao divino. Quando eu falo ascender ao divino, eu não falo em buscar Jesus, buscar Deus, eu não falo no sentido religioso, tá bom? Eu falo em buscar a iluminação, a se elevar a um grau de energia tão elevado que no mundo das sombras você se tornará luz, tá bom? Então é isso, eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração, espero que essa informação tenha sido útil. Se foi, deixe seu like, deixe um comentário, entre em contato comigo lá no Instagram, bora conversar, porque quando a gente conversa, quando a gente troca, a gente vai expandindo e vai todo mundo sendo impactado positivamente por essa energia, por essa egrégora que a gente está construindo aqui no Fora de Senso, tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima.